Olá, meus amigos, Shalom! Mais uma vez eu quero abordar com vocês um pouco sobre a nossa viagem pela Terra Santa. E nesse ano de 2019 eu já tive a oportunidade de estar lá por duas vezes. A primeira em março, com a evangelista Eliana Miranda, da Igreja Deus é Amor, e a segunda agora, mais recente, em maio. E é sobre a viagem de março que eu quero abordar com vocês. No vídeo anterior, a gente falou sobre o Dia na Galileia. O Dia na Galileia é dia dedicado ao ministério de Jesus, então a gente esteve ali na sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga que Jesus frequentava. Também fizemos um passeio de barco pelo mar da Galileia, o lago Kinneret, que é um lago de água doce e não propriamente um mar, mas enfim, ali Jesus estava com os seus discípulos nos barcos pescando, né? E a gente teve também a oportunidade ali do batismo no Rio Jordão, onde várias pessoas tiveram a experiência de passar pelas mesmas águas que Jesus, quando foi batizado por João Batista. E por falar em João Batista, no dia seguinte, ao dia da Galileia, nós tivemos o dia do deserto. Por quê? Porque João Batista viveu no deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse João Batista é aquele referido no profeta Isaías, que dizia: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. João Batista escolheu o lugar certo para ter um encontro real com Deus. O deserto é um lugar propício para isso, para nos encontrarmos com Deus. No silêncio do deserto, na bela paisagem, a gente tem a oportunidade de buscar a Deus e Deus ouvir as nossas orações e Deus nos mostrar o caminho a seguir. Muitas vezes a gente fala, né? No deserto da vida, a gente está cruzando o nosso deserto. Então, João Batista escolheu o lugar certo. E a gente foi lá, onde João Batista viveu, em Qumran. Mas é bom saber que entre a Galileia e o deserto da Judéia existe uma viagem de cerca de 2 horas ali. E nessas 2 horas não foi apenas uma direção, não é apenas andar por Israel, é você experimentar andar pelos lugares bíblicos. E, por exemplo, logo depois que a gente sai de Tiberíades, nós chegamos e passamos por uma cidade chamada Beit Shean. Você já ouviu falar de Beit Shean? Beit Shean está descrito ali em 1 Samuel capítulo 31 como o lugar onde Saul e seus 3 filhos foram mortos, ali junto ao monte Gilboa. E Saul, no capítulo 31, diz que foi pendurado num muro em Beit Shean. E a gente passou por Beit Shean e um pouquinho mais para frente nós passamos por uma outra cidade histórica chamada Jericó. Dizem a cidade mais antiga do mundo. Jericó hoje é uma cidade administrada pelos árabes e a gente acaba não entrando ali. Mas enfim, vale a dica, né, de passar, quando você estiver passando de um lugar para outro em Israel, procurar na Bíblia alguma referência. E entre Tiberíades e o deserto da Judéia, a gente tem pelo menos essas 2 cidades, Beit Shean e a cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. Mas claro, as cidades de Beit Shean e Jericó eram apenas passagem, porque o nosso destino era Qumran. Qumran era a cidade ou um vilarejo onde viviam os essênios. E o que eram os essênios? Os essênios eram os homens de uma comunidade masculina que viviam uma vida de devoção, uma vida em busca da pureza espiritual. E por isso mesmo, ali você vai encontrar vários mikvaot. Mikvaot são tanques de purificação. E os homens, ao longo do dia, nessa comunidade, faziam as imersões ou o batismo para se purificarem ao longo do dia na presença de Deus. E ali João Batista incorporou um novo significado ao batismo, a essa imersão, o batismo de arrependimento de pecados. Que legal participar dessa história e poder estar ali em Qumran. Mas Qumran vai além de João Batista. Qumran nos apresenta a história dos pergaminhos ou dos manuscritos do Mar Morto. Na década de 40, ali, 1948, até o começo da década de 50, foram encontrados ali em Qumran escritos bíblicos dentro de vasos preservados ao longo dos séculos, foram encontrados pelos beduínos. Diz a história que um menino, um pastor beduíno, jogou uma pedrinha e a pedrinha fez um barulho diferente lá embaixo
e ele desceu para ver e encontrou ali os escritos sagrados. Os escritos que foram encontrados compreendem vários trechos do chamado Antigo Testamento, principalmente trechos do profeta Isaías. Os únicos 2 livros da Bíblia do Antigo Testamento que não foram encontrados nem em um trecho são o livro de Esther e o livro de Neemias. Hoje, esses pergaminhos que foram encontrados estão muito bem guardados em Jerusalém, dentro de um lugar chamado Museu de Israel, que a gente vai falar disso num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, e que também visitamos ao longo dessa viagem de março. Viajar por Israel, estar no deserto da Judéia, também é conhecer e vivenciar períodos históricos da Bíblia. Por isso, como diz meu amigo Múcio, que viajou comigo agora em maio, viajar para Israel é um upgrade na sua vida espiritual. Vale a pena você investir na sua vida espiritual. Passando por Qumran, a gente ficou um tempo ali, tivemos uma meditação, assistimos um vídeo sobre João Batista, sobre a história de João Batista e seguimos viagem. A gente estava indo na direção de Jerusalém, mas não sem antes uma parada no deserto. Estava um dia de calor, a gente fez uma parada estratégica numa praia do Mar Morto, para ali o nosso pessoal ter a oportunidade de se banhar naquelas águas, boiar, né? Quem não quer ter essa experiência de flutuar nas águas do Mar Morto? Então ali foi um momento de deleite, de prazer para o nosso grupo, todo mundo se divertiu bastante e teve um negócio muito mais interessante para eles do que entrar nas águas, que foi o passeio do camelo, né? Dar uma voltinha no camelo sempre é uma oportunidade, uma situação diferente para nós aqui no Brasil, né, que não temos esse animal, mas sempre produz boas risadas, boas fotos e é um momento de alegria ali junto ao deserto da Judéia. Mas o povo teve a oportunidade também de entrar na água do Mar Morto. E o Mar Morto, para quem não sabe, tem cerca de 650 quilômetros quadrados de superfície e está a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Essas são informações interessantes, mas mais do que isso, o que vale é a experiência de se banhar no Mar Morto. E para quem não sabe, o Mar Morto está diminuindo a cada ano, né? Existe a evaporação da água do Mar Morto e ele está se tornando cada vez menor. Então por isso você vai encontrar informações aí falando que o Mar Morto está 427, 421, 419, porque ele vai diminuindo e a cada ano ele vai ficando um pouquinho mais baixo. Então hoje é cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Se você quer ter essa experiência de flutuar no Mar Morto, então vá logo antes que o Mar Morto acabe, infelizmente, né? E depois do banho no Mar Morto, nós tomamos o nosso rumo subindo a Jerusalém. Biblicamente, você sempre vai ouvir falar de subir. Vinde, subamos ao monte do Senhor, né? Jerusalém está no alto das montanhas. Então ali, por exemplo, você tem o Monte das Oliveiras, o Monte Escopos, o Monte Sião. E Jerusalém, propriamente, é no alto dessas montanhas. Uma informação a mais para você, né? Chegamos a Jerusalém, nos hospedamos no hotel, já era o fim da tarde, jantamos, e daí o grupo, alguns, né, ainda tinham pique para sair, e a gente foi junto fazer as nossas primeiras orações ali no Muro das Lamentações. E se você quer saber um pouco mais da história do Muro das Lamentações, toda a história que envolve esse lugar sagrado para os judeus, no fim desse vídeo eu coloco ali a descrição, um link para um vídeo que eu explico a origem e toda a história do Muro das Lamentações. Certamente uma história fascinante. E esse foi mais um dia da nossa peregrinação pela Terra Santa, o 4º dia da nossa viagem, que começou por Tel Aviv, Jope, depois Cesareia, depois o Monte Carmelo, depois o Monte do Precipício, depois a Galileia, e esse dia dedicado ao deserto da Judéia. Então, se você quer ter essa experiência, viaje para Israel conosco. A gente já tem uma próxima caravana com a Eliana Miranda programada aí. Não perca essa oportunidade de ter dias especiais na Terra Santa. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos. Quem sabe você consiga mais pessoas para viajar junto com você, junto conosco pela Terra Santa, descobrir a riqueza espiritual que esse lugar pode te propiciar. E eu encerro mais uma vez com a frase do meu amigo Múcio: viajar para Israel é a oportunidade de fazer um upgrade na sua vida espiritual. Um grande abraço, que Deus te abençoe,
Que Deus te dê a oportunidade também de vivenciar esses dias especiais pela Terra Santa. Um abraço, shalom e até a próxima. Tchau.